Olá, bem-vindos a mais um report mensal da Lopes Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de março. Bom, no mercado internacional, o destaque foi o início aí da guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Eles estavam no meio de uma negociação para o Irã encerrar e devolver todo o urânio, né? Não tem nenhuma chance de construir a bomba, mas Israel convenceu os Estados Unidos, né, em um ataque, eliminar toda a alta cúpula do Irã. Na estratégia parecia que ia ser parecida com a Venezuela, né, que o grupo que sobrou ia negociar, né, com os Estados Unidos e Israel, ia seguir a vida. Tá? Acho que o mercado teve um grande erro, inclusive a gente, de ficar contando na capacidade de resposta do Irã, né, quantos mísseis ainda faltava, quantos drones, né, quanto tempo ia durar eles necessários sua capacidade de resposta. Porém, o que pegou mesmo foi o fechamento do estreito. As seguradoras, né, proibiram os navios a passar no estreito com medo, né, de algum ser atingido. Cada navio custa aí bilhões de dólares. Isso fez com que o preço do petróleo, né, subisse bastante. A gente separou um gráfico aqui para mostrar, né, o Brent, né, que saiu ali da região ali de 70, 80 para né, no spot chegou a bater 140 dólares o barril, né, e a gente segue aí com o estreito fechado, né, 20% da oferta de petróleo global passa por ali, né, e isso tem impactado aí todas as cadeias, né, de produção. Você pega alguns países da Ásia anunciando racionamento, né, pedindo para as pessoas trabalharem de casa, né, para economizar, não andar de elevador, e cada dia que passa isso vai começar a ter um efeito na atividade, principalmente na Ásia e depois na Europa, né? São os dois ali continentes que mais sentem nesse curto prazo. Então isso teve impacto grande em todos os ativos, principalmente no mercado de juros, né? A gente teve aí o Banco Central Europeu demonstrando preocupação, o Banco Central da Inglaterra também. Isso fez com que, né, você pega na Inglaterra, por exemplo, tá com atividade fraca, né, com a inflação convergindo, mesmo que lentamente, para a meta, né, o mercado estava com 50 bips de queda no ano, virou para 70 de alta, então teve um stop aí muito grande, principalmente na parte curta. Europa, que estava ali com juros já no nível adequado, né, colocou a alta de 70 bips também. No Banco Central americano, né, que estava com projeção de 50 bips de queda, né, zerou essas quedas, então teve um pânico, o mercado começando a comparar esse choque ali com a guerra de Ucrânia e Rússia, né, em 2022, só que é um ambiente bem diferente. Lá a gente estava com atividade reacelerando no mundo todo, inflação muito alta, né, juros muito baixos. Agora a gente está com outro patamar de juros e atividade, né, mas mesmo assim o mercado replicou aí muito do movimento que aconteceu, ocasionando, né, movimentos muito grandes em vários ativos, né. Mesmo nos Estados Unidos, né, que no início de março apresentou um payroll negativo, tudo bem que está tendo muita vol aí nos dados, mas indicando que o mercado de trabalho seguia aí desacelerando, o mercado tentando discutir quanto que o Fed ia retomar o processo de queda, e com essa crise aí mudou completamente aí o panorama. Entramos em abril, ainda sem um acordo, não terão negociações, né? Acho que o governo Trump tem ameaçado a bombardear toda a infraestrutura do Irã se não reabrirem ali o Estreito de Hormuz. Então vamos acompanhar aí durante abril os próximos passos, né? A boa notícia é que o mercado de juros global normalizou, né? Acho que os outros ativos voltaram a tradear aí, né? Normalmente baixou um pouco a volatilidade, apesar do petróleo estar ainda bem nervoso, né? O mercado está comprando, né, que vai ter um desfeito ainda rápido, né? Tanto que o petróleo de longo prazo está lá entre 70 e 80 dólares. Então vai ser bem importante esse início de abril aí, a gente ter um desfeito aí, nem que seja via um acordo, para a gente começar a ver alguma normalidade aí
nos ativos daqui para frente. Bom, no Brasil, né, nós somos passageiros aí dessa crise, dessa guerra. Né, por um lado positivo, a gente é exportador de petróleo, né, então o real aqui se comportou muito bem, oscilou aí entre 5,15, né, e 5,35, teve um primeiro estresse, ele voltou rapidamente para perto das mínimas, porque a gente se beneficia, com o petróleo para cima, e as commodities agrícolas, né, que foram puxadas também nessas semanas. Né. Porém, né, a alta da inflação, né, impacta diretamente aí o diesel, né, que chegou a subir aí 60%. O governo veio com medidas, né, para reduzir imposto e tentando chamar os estados, né, municípios para ajudarem de não ter um repasse muito grande aí para a população, em especial para os caminhoneiros, né, que teve ameaça aí de greve ao longo do mês de março, né, que não se concretizou. Né, o governo veio com medidas para amenizar. Tá? A gente não conseguiu ainda ver esse impacto aí na bomba. A Petrobras consegue segurar o preço da gasolina, mas o querosene de aviação e o diesel a gente importa bastante, então tem um componente muito grande aí desse impacto global. Tá? O IPCA surpreendeu aí negativamente de novo com passagem aérea, itens voláteis, tá? A parte de núcleo tá ok ainda, segue ali no padrão que estava nos últimos IPCA, mas coloca um componente aí de incerteza, dado que a gente não sabe qual vai ser o nível aí que o preço do petróleo vai começar a normalizar daqui para frente. A atividade segue firme nesse ano, o primeiro trimestre é sempre positivo. Tá? Eu acho que é importante a gente acompanhar como é que vão ser os indicadores do segundo trimestre. O Banco Central teve uma postura bem diferente dos bancos centrais do resto do mundo, acho que pelo patamar de juros que a gente estava aqui, né, de 15%, acho que isso facilita. Né, eles já tinham indicado, né, que eles são transatlânticos, indicaram que iam começar a normalizar um pouco do nível de juros, né, acho que eles têm algum orçamento na cabeça e eles não podem ficar que nem o mercado virando para um lado para o outro. Né, então eles passaram tranquilidade, ajudou a ancorar a parte curta. O mercado ficou muito nervoso ao longo do mês, devido a forte aumento das curvas de juros globais, e ficou com incerteza se o Banco Central ia cair ou não. Ele optou por cair 0,25, né, então trouxe uma tranquilidade, indicou novos cortes. Inclusive, se o cenário melhorasse entre uma reunião e outra, poderia acelerar para 50 bips de corte, ainda tem chance, né, acho que tem muito tempo ainda até a reunião agora de abril. Então, no lado de eleição, né, acho que essa guerra está impactando negativamente o governo, né, o preço do alimento sobe, o preço do petróleo impacta aí diesel, vai acabar impactando aí gasolina, né, passagem aérea. Isso num governo que já estava fragilizado, né, tem piorado nas pesquisas, favorecendo os candidatos aí da direita que vem continuando aí a subir. Né. Mas é isso, acho que o Brasil segue aí bem posicionado porque é exportador, tá? Mas sofrendo aí do impacto derivado aí, principalmente da inflação, que vai impactar aí no processo de queda de juros, que deve ser mais lento. Né? Mas se a gente tiver um fim aí dessa guerra, nas próximas semanas, acho que abre espaço o Banco Central voltar a acelerar o corte aqui para 50 bips por reunião. Agora falando sobre a rentabilidade dos fundos, né, foi um mês bem difícil devido ao impacto aí da guerra nos ativos, principalmente na parte de renda fixa, né, sempre quando bate em juros tem um efeito grande, principalmente quando você está num ciclo aí de queda, não só no Brasil, como em alguns países ali do resto do mundo. Né, então pega um posicionamento e foi o estresse que a gente viu ao longo de março. Né. Começando aqui pela parte de renda fixa local, nós estávamos com uma posição grande, olhando o início aí de corte aqui no Brasil, né, principalmente, o BC ia conversar com 50 bips, né, tinha espaço para depois acelerar para 75 bips, dependendo dos números, né, que a gente já via aí nos próximos meses. Né, o real aqui estava, né, o dólar estava bem pesado também, caminhando para 5. Né. Começou o conflito, né, a gente reduziu para 1/3 das posições, né, mesmo assim a forte abertura que teve machucou aí a cota
dos fundos, né? A gente perdeu em 1,79 no macro, né? Bem em linha ali com os fundos de renda fixa, perdendo um pouquinho a mais ao longo do mês. A parte de juro real, né? Acabou que o aumento da inflação, né? Defendeu bem, a gente estava com uma posição que foi reduzida também, então acabou que durante o mês essa posição perdeu pouco e a perda ficou mais na parte de juro nominal, tá? Ao longo do mês a gente foi alongando um pouco a posição, né? Zerando aí tudo que a gente tinha da parte curta, né? E vendendo um pouco mais da parte intermediária e longa, né? Os flies estão acima de 14%, a eleição está caminhando aí para uma mudança de governo. A gente acha que quando a gente virar essa página da guerra, o petróleo aí de longo prazo vai voltar ali próximo de 70, 80, vai ser um choque temporário aí na inflação. Eu acho que o ciclo vai ser retomado, a gente vai poder ver esses juros longos no patamar mais baixo, assim como as NTNBs intermediárias e longas, tá? Então a gente está com uma posição bem menor, aguardando aí desfecho dessa guerra, tá? Falando a parte de bolsa, né, acho que a gente perdeu 0,63, a gente esperou muito bem, então a gente estava comprando EWZ aqui. Aí usamos aí a bolsa americana aí como hedge, vendendo, então protegeu bem essa posição. Ficamos aqui bem táticos, né? Primeira coisa, quando começou a guerra, a gente zerou a posição de carteira contra índice, né, que sempre traz uma volatilidade maior. Perdeu aí um 0,35 no mês, mas a gente conseguiu defender na venda na bolsa americana, tá? Então a gente está com uma posição menor aí comprada na WZ. Parte dessa posição tem moedas, né? Tem um real, então tem se comportado muito bem, e o Ibovespa ele sempre sobe muito rápido quando tem alguma notícia positiva aí de esperança do fim da guerra. Então a gente acha que esses ativos vão voltar porque segue o fluxo positivo, mesmo em março, um mês conturbado, seguiu o fluxo positivo aí para o Brasil. O que mudou foi, né, que os investidores estrangeiros parou de comprar a Ásia, né? Inclusive vendeu a Ásia e comprou mais Brasil. Acho que o Brasil segue muito bem posicionado aí para frente, por ser um grande exportador aí de commodities, e ter lá os minerais raros que é o que o mundo tem olhado daqui para frente. Na parte de moedas, a gente está só com essa exposição do real via WZ. Chegou a ter um ien aí ao longo do mês, mas não funcionou, a gente zerou rapidamente. Inclusive, o juro internacional que a gente tentou aplicar nos Estados Unidos e zerou também rapidamente, teve uma pequena perda apenas. Então, nós concentrando as posições no macro, mais no risco aí de bolsa, no relativo, comprado WZ, ou vendido no S&P, ou vendido IEM, né? Você tem um stop na tela mais fácil, tem um mercado de 24 horas, né? Mas agora o mercado de juros global deu uma acalmada, o mercado de juros aqui também se estabilizou, está tendo para ter uma posição mais estrutural. A gente está com uma posição não que a gente quer ainda, aguardando aí o desfecho, algum sinal de desfecho da guerra, algum acordo, mesmo que seja temporário. Acho que vai abrir espaço para a gente ter uma posição maior em renda fixa e recuperar a perda que a gente teve mês passado aí nos próximos meses, e olhar, acho que o WZ e a bolsa aqui como os ativos que vão voltar rapidamente aí para o raio. E caso a gente não avance, né, caso a gente tenha uma escalada, uma piora, que os Estados Unidos decida invadir ali parte do Irã, tomar controle das exportações de petróleo, a gente acha que vai ter um estresse grande. O objetivo vai ser ter uma venda aí, grande de bolsa americana e de emergente para pegar uma piora aí no curto prazo. Então a gente está aí bem tático para ter agilidade, para poder escolher um lado aí e recuperar esse mês de março aí daqui para frente. Bom, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com o nosso RI, tanto o time econômico, o time de gestão, vão tirar dúvidas sobre posições e sobre o cenário. Continuem acompanhando a gente nas redes sociais, que a gente sempre está passando aí que a gente está de posição, o que tem aí a nossa cabeça. Obrigado, até o próximo report mês que vem.